pelos professores Hélio Sampierre, aqui do programa Santiago Dantas, diretor do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais, professor Antônio Jorge Ramalho da Rocha, do Ministério da Defesa e da Escola Sul-Americana de Defesa, e a professora Sabrina Medeiros, da Escola de Guerra Naval. Já havia indicado isso antes, mas quero reforçar o agradecimento nosso por terem aceitado participar deste evento. Vamos iniciar pela professora Sabrina e seguir, se está bem nessa sequência. Muito obrigada, Samuel. Acho que... Alô. Muito obrigada, Samuel. É um prazer estar aqui na Unesp pela primeira vez, nessa mesa de ilustres. Eu quero agradecer o convite generoso. E quero agradecer a oportunidade de estar do lado dessas pessoas aqui para discutir um tema tão caro a nós todos, acadêmicos. Eu certamente represento, enfim, historicamente e proporcionalmente um pedaço muito menor, muito pequeno disso, mas eu espero contribuir. Eu me sinto um pouco objeto desse assunto por conta de ser hoje professora da Escola de Guerra Naval. Fui a primeira concursada no sistema federal de professores federais, tal como na universidade, e a primeira mulher na Escola de Guerra Naval, para dizer que sou cotista aqui também nessa mesa. Fiz uma escolha, uma opção um pouco cega na ocasião. Eu era professora permanente da UFRJ e acabei continuando na UFRJ como colaboradora. Meu concurso, minha cátedra é para Relações Internacionais, então dentro da Escola de Guerra Naval isso já era também uma quebra de paradigma, porque era a criação de uma cátedra primeira de Relações Internacionais num ambiente militar para um civil e mulher e mais jovem do que eles. Então, essa quebra de paradigma acontece em meio a toda essa discussão que aqui já foi apresentada, e eu me sinto um pouco parte desse processo. Recentemente, eu fui professora do Colégio Interamericano de Defesa, da UEA, em Washington, estive por 2 anos lá, acabo de voltar. Acho que, Ramalho, fui a primeira professora em missão oficial pelo Ministério da Defesa, não sei, acho que sim, o que quer dizer que nós, professores, a academia de modo geral, nós estamos sendo introduzidos nesse sistema de representação do Brasil de alguma forma. Nessa ocasião, então, eu fiz parte do faculty e pude participar da acreditação do mestrado, transformando, que era uma escola diplomática, histórica, de fato uma escola acadêmica. E então essa discussão ela transcende a própria Academia de Defesa, e ela em mim também fez participar na existência de uma academia interamericana. Então, eu queria dividir um pouco disso, mas não propriamente da experiência, mas algumas incursões filosóficas. Eu mesma, ao longo desse processo, me lembro bem, numa reunião, deve ter 3 anos, na FGV, Hector. Nós estávamos na FGV, numa reunião da ABED, discutindo a existência da área de defesa. E, naquela ocasião, a gente estava fazendo a PCN na EGM para a existência de um mestrado acadêmico. E esse mestrado acadêmico não foi mais um mestrado acadêmico, virou um mestrado profissional, que eu acho, de fato, até hoje, creio que tem muito mais adesão ao perfil da instituição, um mestrado feito para civis, e na área dos estudos marítimos, Maritime Studies, tal como ele é conhecido fora do Brasil, e que aqui no Brasil não havia nada parecido, mas que tinha total adesão ao próprio perfil da Marinha. Então, nessa ocasião, eu me vi totalmente convencida de que o nosso caminho estava correto quanto à opção pelo mestrado profissional, mas eu não tinha certeza se, apesar da minha cátedra ser de Relações Internacionais, apesar de eu ser da ABCT e da ABRI, da ABRE, apesar de ter a ciência política como base, se a gente devia estar vinculado ao Comitê de Ciência Política, na ocasião, como a PCN. Então, muito além da nossa vontade, a gente colocou a nossa submissão à área multidisciplinar,
foi uma decisão coletiva, nós tínhamos engenheiros, administradores, economistas, e eu e alguns historiadores e cientistas políticos, e nós, nessa decisão coletiva, a gente submeteu a área multidisciplinar e fomos encaminhados à revelia para a área de ciência política. E eu acho que talvez não tanto a revelia, mas por uma questão de ordem divina, mais uma vez sempre protegida pelas energias boas do planeta, eu acho que essa foi a opção adequada. E eu me vejo convencida pelos meus colegas ao longo dos anos, porque essa era de fato uma dúvida, não era uma certeza, né? Como saber qual seria o melhor caminho para um programa extremamente interdisciplinar, né? E que quebrava um paradigma interno que poderia representar certamente uma visão de futuro, um futuro não tão positivo assim. Então a gente estava ali apostando num projeto que era um projeto que tinha que dar certo, porque acima desse projeto, que era o mestrado profissional em estudos marítimos, estava ali o desejo de ter mais civis dentro das instituições militares, pensando mais militares dentro da academia, das universidades, pensando a defesa. Então a gente não podia ter um plano que pudesse ter fim em breve, né, em poucos anos. Então, havia ali o medo de não adequação dos nossos temas e dos nossos perfis particulares e em coletivo ao futuro da defesa. E eu fico feliz de estar aqui hoje, um pouco convencida por cada uma das pessoas que me influenciaram ao longo desses anos. Então, eu queria compartilhar um pouco do que é o estado da arte do que eu penso hoje, e certamente esse estado da arte poderá mudar daqui em diante. Eu fiz um texto, porque a gente pensou na publicação possível na Revista Brasileira de Estudos de Defesa, então eu vou acompanhar esse texto, eu espero que não fique monótono por isso. E eu começo assim, né? Com a ascensão dos estudos que tinham a defesa como tema principal entre acadêmicos brasileiros de variadas gerações nos últimos 10 anos, cabe pensar qual lugar que ocupa esse campo de conhecimento em origem, em estrutura e em métodos. Cabe observar, então, a construção desse campo, em especial no Brasil, para que a consciência sobre o lugar em que se encontra seja compatível com o que representa como interesse nacional e diante dos demais campos de conhecimento correlatos. Essa era a minha ideia. Utilizando-me de Schopenhauer, procurando atribuir algum ceticismo às minhas origens rawlsianas, parto do pressuposto de que a vontade humana é regente, contudo incapaz de conscientemente abrigar aquilo que é formado pelas condições externas e intraduzíveis ao homem em conjunto com as suas escolhas. Isso porque há algo de inevitável no que vemos nos últimos anos no campo da defesa entre o que fizemos e o que vimos construir-se. Portanto, essa não será uma fala completa, posto que dotada de uma observação tão particular quanto a minha visão como acadêmica e a minha experiência como fruto dessa ascensão desse campo. A começar pela natureza do campo, é possível notar que estudos relacionados à defesa são comumente identificados por nomenclaturas mais antigas do que os estudos de defesa, Defense Research, tal como as ciências militares, Military Sciences, os estudos militares, Military Studies, os estudos estratégicos, Strategic Studies. Em todas essas definições, há elementos de interdisciplinaridade que podem estar mais observados à luz das ciências puras e aplicadas ou à luz das ciências humanas e sociais. É possível dizer-se, inclusive, que não há um só estudo de defesa que não prescinda de teoria política, das relações internacionais ou da sociologia, em combinação com métodos e objetos provenientes da economia, do estudo de conflitos ou da administração. Aqui a minha influência nos últimos anos. No entanto, embora determinantes porque pertencem às relações estatais, os estudos de defesa pouco constituem-se por projetos que combinem as ciências exatas a todos os outros supracitados. Isso não quer dizer, no entanto, que projetos de defesa de natureza das ciências exatas não contribuam com a composição desse campo. Apenas a sua interdisciplinaridade é que é restrita. E é essa a minha preocupação. A restrição da interdisciplinaridade, as restrições da interdisciplinaridade em defesa. O problema reside no reconhecimento de que, não raro,
estudos interdisciplinares sofrem do efeito de subcampos disciplinares. E, nesse sentido, as disciplinas tradicionais, como a ciência política ou as engenharias, ainda representam os estudos de defesa de forma limitada. Talvez, de fato, o subcampo exista como área de especialidade, mas a hierarquia que reforça na composição de um subcampo prejudica ainda mais a visualização da sua representação ou da sua representatividade. Isso porque a interposição de campos e disciplinas não é comumente representada em redes complexas. Aqui eu imagino uma representação multidimensional baseada em análise de redes sociais. Social Network Analysis. Trazendo os estudos epistemológicos, então, para as necessidades interpostas aqui nesse debate, alinharíamos a pergunta sobre qual a melhor maneira de observar como a realidade pode ser entendida e como ela tem sido representada. Em Social Network Analysis não há hierarquias, né? Há intensidade das relações entre vários campos, que se dispõem de forma não uniforme. Minha proposta é voltada, então, para uma visão multidimensional e não hierárquica entre as partes, salvo pela detecção em volume do número de estudos que cada uma representa, possibilitando, por meio de análise de redes sociais, quais os campos, então, mais robustos. Em se pensando em fomento público, a lógica se reproduziria, na maior parte das ocasiões, de forma a atender às demandas de maneira proporcional. O contrário disso poderia ser observado por meio de demandas induzidas, exclusivamente dotadas de recursos por objetivos estratégicos particulares e temporários normalmente. Assim, quando da manifestação de uma nova área de conhecimento, observando-se a natureza mutante do próprio conhecimento por meio de uma abordagem evolucionária da epistemologia, é natural que a organização dos espaços demande também a reorganização dos recursos, baseado nas novas formas de disposição das necessidades humanas. Dentro disso, há algo de intrínseco, particular no universo cultural ou político onde se está inserido. Brasileiro, regional, federativo, municipal. Assim como há algo de universal, algo a ser observado em outras realidades e em outras experiências. Nesse último caso, as experiências internacionais devem ser observadas com vistas à participação desta comunidade epistêmica, que sempre irá dispor de algo inusitado, sublime, relevante. Por outro lado, dadas as particularidades de cada comunidade epistêmica, há que se reconhecer que mecanismos nacionais próprios devem ser construídos para que interesses espontaneamente criados sejam respaldados por e para esta comunidade. Peter Haas publicou um artigo seminal sobre comunidades epistêmicas e política internacional. É interessante notar que o artigo publicado em 1972 trazia o tema das incertezas e complexidade progressiva para contribuir com a construção de um campo que desenhava-se como assuntos internacionais ou relações internacionais e que fazia prevalecer o interesse crescente nas instituições, embora o campo se dividisse entre crédulos e incrédulos delas. Os problemas das relações internacionais pareciam mais voltados do que antes à capacidade de manutenção do consenso sobreposto, rawlsiano, induzido por Rawls, quase contemporaneamente a Haas, entre atores estatais crescentemente movidos por atores de outra ordem. Nesse mesmo texto, Haas ressalta que o uso que faz do conceito de comunidade epistêmica está em algum lugar entre o limitado conceito das ciências naturais e aquele usado por alguns dos mais tradicionais filósofos, como Karl Marx, que, segundo Peter Haas, voltava-se para a defesa de uma comunidade que tem as mesmas crenças em métodos e na construção de uma verdade. Do contrário, em sua definição, as comunidades epistêmicas estariam organizadas em algum grau de racionalidade, impresso na ordem entre causas e consequências, onde a observação garantiria uma ação social comum em busca de resultados e do desenho de soluções para os problemas detectados. Se transnacionais, essas comunidades epistêmicas teriam a capacidade de provocar novos e renovados tipos de relações interestatais. Muito embora o texto do Haas também propõe uma subdivisão entre os modelos de compreensão das relações internacionais, que incluiriam ainda os neorrealistas e os pós-estruturalistas, as comunidades epistêmicas, tal como apresenta,
reuniriam características que transpassariam as profissões, no sentido das formações, tal como a de economista, por exemplo, e que reuniriam grupos e subdivisões voltados para os mesmos problemas. Esse seria o mote, não dividir as pessoas em profissões. A importância da internacionalidade dos estudos dessa área é, portanto, de ambos, da sua natureza e do seu alcance. Embora os estudos de defesa pareçam derivar como campo desse primeiro, eles não perdem a sua constituição inicial de estudos da guerra, algo que nasce muito antes da criação dos Estados-nação. Os estudos de defesa também têm algo de internacional e algo de particular. Estritamente nacional, porque modelos cada vez mais se estendem e não são objeto apenas de detentores de poder militar robusto. Nesse campo, a defesa ganha contornos novos, provocados pela ascensão da incidência da ciência e tecnologia, da economia, da sociologia militar e das organizações. Também não é menor a contribuição da filosofia, da ética, da moral, do âmbito do direito internacional, constitucional, ambiental ou direitos humanos. Cabe nesta interpretação a influência que comunidades epistêmicas podem ter sobre os processos, como partícipes da sua construção. Os estudos de defesa garantem isso sobremaneira. Os contornos de seus temas principais, que evocam o estado de guerra, pré-guerra e pós-guerra, são interesses de Estado. Vigoram, pois, dois modelos de pensamento, muito recentemente aproximados, um de origem civil e um de origem militar. Alguns desses assuntos foram exercício de um ou outro grupo, em diversos lugares, dentre os que mais produziram estudos da área. No Brasil, a presença de interesse na área acontece com a ascensão das relações internacionais, mas também com a criação do Ministério da Defesa, com a reforma e constituição do próprio Estado, com o fomento dirigido pelos últimos governos. E assim se fizeram militares no ethos da academia e civis no ethos dos militares. Ambos campos se abriram por alguns desafiadores do status quo. Eu, resultado disso, ao lado destes que ora desafiaram. Assim, hoje me constituo como parte disso. Ao olhar ao lado, me vejo nesse campo constituindo um novo pedaço dele com colegas de olhares com os quais compartilho os meus, os estudos marítimos. Com esse subcampo, a garantia de que suas faces estão escritas em órbitas que escapam às ciências sociais, mas que podem estar por elas absorvidas, porque de valor estratégico e de gestão pública prioritariamente. Mas como ordenar esse campo sem prejuízo aos demais e vice-versa é o desafio posto. De certo, a divisão é sempre o pior caminho. Em um mundo regido pelo mercado, a demanda também assim se faz. Em um mundo regido pelas necessidades de um acerto entre a sociedade como se deseja ver adiante, é inevitável pensar nesses temas com afinco, com ardor, com desenvoltura. Construímos-nos. Obrigada. Bom, muito obrigado, professor Samuel, ao Tire pelo convite. O Samuel me caracterizou aqui como estando no Ministério da Defesa, na escola, mas a origem é a universidade. Estudante de Relações Internacionais que eu falo aqui para vocês. Como o Tire mencionou, não estou aqui trazendo nenhuma posição oficial. Ao contrário, a vantagem de ser professor é essa, que a gente continua estudando o resto da vida. Parece que não aprende muito, vai aprendendo também da ignorância, vai reduzindo. Eu estava prestando atenção quando o Zé Miguel falou da distribuição dos periódicos lá em 1850 aos parlamentares, imaginando o que aconteceria hoje no nosso parlamento se viessem oferecer aos nossos parlamentares o estado da arte, das discussões sobre segurança e defesa no âmbito internacional. E aí me lembrei muito da piada, um amigo conta que trabalhou com o senador um dia, ele virou e disse: não, senador, mas o senhor precisa ler um livro. Aí o senador virou para ele e disse: mas qual? Mas qualquer um, deixa o senhor ler um livro, senhor, pelo amor de Deus, qualquer escolha. Mostra a decadência do nosso parlamento. O meu trabalho aqui fica, eu posso até fazer uma certa graça, porque ficou mais fácil depois das apresentações excelentes que precederam.
a ordem está perfeita, né? Melhor é você começar muito bem, terminar sempre muito bem, porque algumas coisas esquece, é o que acontece, termina tão bem quanto começou e o povo esquece das bobagens que foram ditas no meio do caminho. Né? Mas ficou muito mais fácil também, devo dizer, porque eu vou divergir muito pouco do que disse o Samuel. A minha percepção, eu vou ter uma outra abordagem disso, mas a minha percepção é de que os estudos de defesa, aquilo que nós chamamos de defesa, eu vou fazer basicamente um comentário sobre ontologia, breve comentário sobre epistemologia e refletir, que eu acho que é o propósito desse encontro, refletir sobre as implicações desse campo epistêmico, né, a defesa da sua dimensão epistêmica para a nossa associação, para esta associação. E trazer também um pouco, no fim, mais diálogo com o que foi colocado principalmente pelo Futilli aqui, do ponto de vista da evolução do campo, como é que eu enxerguei sendo um professor trabalhando por alguns anos no Ministério da Defesa, como é que eu enxerguei esse processo. Acho que há alguma informação que é importante ter também de uma outra perspectiva, não só da perspectiva acadêmica. Primeiro aspecto, eu acho que a gente precisa ter, claro, tem que ver com a ontologia. Nós estamos vivendo hoje um tempo de muita confusão. A meu ver, não é casual que se procure adjetivar o termo guerra. Você começa a observar na literatura ensaios nisso, a guerra híbrida, a guerra de quarta geração, guerra regular, conflitos assimétricos e assim vai. As questões sobre as quais nós nos debruçamos tradicionalmente no campo da defesa, da segurança internacional, ficaram muito mais complicadas nos últimos anos, no final da Guerra Fria. Vejam a reação do governo francês aos atentados em Paris. A meu ver, há pouco tive uma discussão com um diplomata francês que ficou muito chateado, porque disse: olha, vocês cometeram um erro gravíssimo. Como é que vocês declaram guerra a uma entidade, a um grupo de poder organizado que quer justamente se transformar no Estado, diferentemente do que era a Al-Qaeda? O Estado Islâmico quer se transformar no Estado. A maneira mais eficaz de você ajudar um grupo de poder qualquer, organizado, capaz, com recursos, a se transformar no Estado é declarando-lhe uma guerra. Ou seja, vocês caíram na armadilha deles. O que eles queriam era justamente isso, essa dinâmica, essa interação. Na hora que o Estado, com a influência da França, adota essa retórica e adota ações também que são consequentes com essa retórica, ele ajuda a constituir o outro como uma entidade política paraestatal ou até mesmo se tornar uma entidade estatal. Isso não é a maneira mais inteligente de se reagir a um atentado terrorista, que chamada guerra contra o terror. Eu acho que todos nós aqui acompanhamos os equívocos dos Estados Unidos tentando combater primeiro um conceito, depois uma tática de ação de emprego de força, que pode se manifestar a qualquer momento, pode inclusive não se manifestar, mas na hora que você declara a guerra a quem tem essa capacidade, você se obriga a se manter permanentemente alerta, você se obriga a gastar recursos que você não tem para se defender de um ataque que pode vir a qualquer momento ou que pode não vir. Ou seja, é muito provável que aconteça o que nós estamos observando. É provável que aconteça com a França o que nós estamos observando acontecer com os Estados Unidos, com toda a sua capacidade de inteligência, de ter que reconhecer que não é possível apenas com o emprego da força combater esse tipo de ameaça. A resposta deveria ser outra. Eu me lembro muito dos atentados de Madrid, com todos os problemas que à época o governo Aznar tinha, a racionalidade que primou a resposta do governo espanhol àqueles atentados foi muito interessante, porque o que eles fizeram? Eles mentiram, eles perderam a eleição, inclusive por isso, porque tentaram associar os ataques ao ETA, não era um ataque do ETA. Como eles estavam em campanha, procuraram apostar que o calor do momento iria fazer com que a população acreditasse naquilo e aquilo levaria a um êxito eleitoral, já que o governo vinha mal.
mas a reação específica aos atentados foi muito inteligente, foi no sentido de retirar todo o conteúdo político, de mobilização social e de tratar como criminosos os terroristas. A partir daí, o governo espanhol começou a sinalizar para os possíveis perpetradores de atentados terroristas que eles não teriam aquilo que eles queriam, ou seja, a exposição à mídia e a capacidade de chamar atenção para a sua causa por meio de um atentado terrorista, e que seriam perseguidos com inteligência e tratados como criminosos comuns. Isso reduziu muito o estímulo dos terroristas a prosseguir nessa direção. Então, o que a França fez mostra um pouco essa confusão, uma confusão que permeia as lideranças atuais e que, em alguma medida, também faz parte do debate sobre questões de segurança internacional. É muito claro que ficou, digamos, estamos numa zona cinzenta sobre quais são as grandes ameaças, e, embora nós tenhamos um apego às visões mais tradicionais de emprego da Força Armada, como uma entidade política constituída contra outra Força Armada e outra entidade política, pela questão do direito da guerra e o direito na guerra e assim por diante, hoje as ameaças não são oriundas apenas de outras entidades políticas. Nesse sentido, eu acho que é muito importante esse chamamento que fez o Samuel, os dois chamamentos, o primeiro ontológico, o segundo, que o Samuel não colocou nesses termos, mas a minha leitura da exposição dele vai nessa direção, porque eu de fato vejo a necessidade de distinguir, quando nós estamos pensando nessa dimensão dos termos, nós estamos pensando num campo de estudos, como é o campo das relações internacionais, que pode abrigar uma série de aproximações, inclusive metodologicamente distintas, que permite o diálogo, favorece esse diálogo, ou se nós estamos falando de uma disciplina, no sentido tradicional, que obriga ao emprego de um certo paradigma, na visão de alguns, ou de alguns pretensos paradigmas, mas candidatos a paradigmas de análises, que é, enfim, a eterna discussão no campo das relações internacionais. Eu vejo defesa como os assuntos que interessam em quem trata de defesa nacional, os temas que nos interessam de perto, como sendo parte deste campo de estudo das relações internacionais. Aqui o Eugênio fez a apresentação melhor do que eu faria, com mais rigor e com mais precisão. Se é assim, então qual é a ontologia? É o primeiro aspecto que eu acho importante a gente ter claro. Eu não consegui encontrar nada melhor ainda do que a leitura que o velho Quincy Wright fazia sobre a história da guerra, em que ele procura, não por acaso, ele refletia sobre os processos de independência na África, nos anos 40, dos anos 40, e na Ásia, e tratava da interação, considerava a guerra como uma interação entre grupos de poder, grupos políticos. Portanto, nós estamos falando de comunidades, nós não estamos falando de indivíduos, nós estamos falando de grupos, de coletividades que se organizam e que têm uma autoimagem, eles têm uma identidade, eles têm uma narrativa que eles permitem se apresentar ao mundo, se ver, se reconhecer como integrantes dessa coletividade, os indivíduos que a integram, e que permite também diferenciar em alguma medida esta coletividade de outras coletividades. O Quincy Wright chamava muita atenção nas entrelinhas para a necessidade de que, para ser guerra, precisaria que pelo menos um dos integrantes, e aí nós não temos uma palavra muito adequada em português, nós falamos de intercourses. Em português isso soa com outra conotação que não é adequada a este fórum. Mas seria o quê? Seriam relações entre esses grupos, relacionamentos, talvez. Né? Relacionamentos entre esses grupos de poder. Porque não necessariamente são relacionamentos apenas de embate, são apenas conflitivos, eles também envolvem cooperação. Como nós sabemos, até durante a guerra, existe cooperação, existe diálogo. Mas existe essa dimensão, ou seja, pelo menos eu diria 3 elementos que são já
nós estamos falando de coletividades, nós estamos falando de coletividades que interagem umas com as outras. Nessa interação, pelo menos uma delas é uma entidade politicamente constituída. Normalmente, nós temos na história que quem não está politicamente constituído quer estar politicamente constituído. Nesse sentido, a territorialidade é uma referência muito importante, mas não necessária. Nós vemos, por exemplo, a tentativa de reviver conceitos como de califado, que não tem necessariamente um território delimitado. Ele acontece a partir da relação dos indivíduos que integram e que aceitam se submeter a esse califa. Esses indivíduos podem, inclusive, ser nômades, portanto, ocupar territórios que não são pré-definidos, mas continuam sujeitos àquela lealdade estabelecida, uma relação de mando, uma relação de autoridade constituída. Então, a territorialidade, pelo menos desde Westfália, é chave para entender parte do processo, mas ela não é necessária para o fenômeno da guerra. É possível um califa entrar em guerra contra um Estado territorialmente bem constituído, sem necessariamente ter a pretensão de se constituir, de constituir o seu califado naquele Estado. Para ele pode ser suficiente conquistar os corações e mentes dos seus seguidores e a lealdade dos seus seguidores. Daí, eu me refiro a isso com ênfase, embora esse tema era muito importante na literatura do passado, normalmente as pessoas esqueceram, mas quando Putin fala da responsabilidade da grande Rússia pelos que falam russo, nós estamos vendo aqui uma outra, e isso é percebido como ameaçador para uma série de Estados nacionais constituídos que têm dentro das suas fronteiras comunidades que falam russo, começar pela Ucrânia. Nós estamos vendo aqui uma manifestação clara desse fenômeno. Não necessariamente se está falando de uma disputa territorial, se está falando de uma disputa de poder entre comunidades políticas organizadas, com uma visão de futuro, uma visão de sua presença nesse futuro, de seu papel nesse futuro, e uma relação na qual, potencialmente, o emprego da força organizada acontece, ou acontece de pronto, ou a ameaça do emprego da força acontece. Então, eu diria, como Clausewitz coloca isso, a Trindade, nós sabemos, não é isso? O governo constituído e a força armada. Então, quando nós falamos de defesa, nós estamos falando disso, nós estamos falando da defesa desse povo, por cada governo constituído, fazendo uso das forças armadas disponíveis, não necessariamente forças armadas regulares dos Estados nacionais, que interagem essas coletividades umas com as outras. Esses são os fenômenos que nós vemos. Isso teve uma clareza muito grande por muito tempo, desde a Constituição dos Estados Nacionais, mas não é casual que alguns autores, no final dos anos 90, comecem a falar de uma nova Idade Média nas relações internacionais. Você está vendo essas relações de poder se redefinir mundo afora. E não está muito claro se apenas aquilo a que nós estamos acostumados, os Estados nacionais bem construídos, com a sua territorialidade, com suas fronteiras, com forças armadas profissionais, se esse modelo vai prevalecer sozinho no futuro previsível. Que ele vai permanecer no futuro previsível, ninguém tem dúvida. Agora, se ele vai ser, entre aspas, o modelo hegemônico de organização política no porvir, eu acho que ninguém aqui tem condições de afirmar, com certeza. Essa perplexidade diante dessas transformações tem que ver com essa nossa ontologia. Aí o segundo ponto, a epistemologia, a questão epistêmica. Eu não consegui achar nada melhor ainda do que o velho Alfred North Whitehead, que sempre tratava do conhecimento científico, a função da razão para ele era definir critérios específicos aos quais, nas palavras dele, se deve submeter uma crença para que ela seja considerada científica. Ele chamava crença. Então, a narrativa que se constrói é uma crença. Nós acreditamos em que os discursos que nós produzimos sobre a realidade são discursos científicos. E nós acreditamos por quê? A visão do Whitehead por 4 critérios básicos. A clareza no conteúdo da exposição, se esse meu discurso seja
articulado, claro, compreendido, compreensível por outros que falem aquele idioma, não pode ser uma coisa obscura, portanto, algo que é muito difícil para os nossos colegas. O segundo critério é a consistência lógica interna, as categorias de construção que eu utilizo na minha narrativa tem que conviver umas com as outras harmonicamente, do ponto de vista lógico, mas uma consistência lógica externa também. O meu discurso não pode ser negado por outros discursos que também tratam dessa mesma realidade. E aí a questão empírica, ampla conformidade com o mundo observado, observável não só por mim, mas observado por todos, e nenhuma discrepância profunda daquela mesma realidade sobre a qual eu me debruço. Então é assim que eu vou construir um discurso que pode ser considerado por essa comunidade científica, por isso nós nos educamos a conhecer quais são esses discursos, a empregar adequadamente esses discursos, e assim fazendo, legitimamos essas aproximações que se fazem da realidade. Então eu termino reconstruindo no plano da narrativa, de forma disciplinada pela lógica, se vocês quiserem, pela empiria, pela confrontação com outros discursos científicos também, a minha leitura sobre essa realidade. É isso que vai distinguir a crença científica da crença não científica. Porque também na literatura é possível produzir conhecimento, não é a única. Há uma lição, no fundo, de humildade aqui do Barry White, né? Não é somente por meio da ciência que se produz conhecimento. Se produz conhecimento pela arte, se produz conhecimento pela religião, se produz conhecimento pela literatura, especificamente uma forma de arte, mas não da mesma maneira. E aqui nós estamos tratando disso, da maneira, essa maneira importa. E essa maneira, aqui o Whitehead não entra nessa discussão, mas essa maneira é uma maneira que tem implicações éticas, tem implicações morais, porque aquilo que as pessoas pensam sobre a realidade, na medida em que elas começam a acreditar que a realidade funciona daquela maneira, faz com que elas atuem sobre essa realidade de uma maneira influenciada, de uma maneira enviesada porque informada por essa leitura da realidade. O velho Keynes dizia isso, né? Os políticos de hoje estão sempre, eles não sabem, mas eles estão agindo em conformidade com o pensamento de algum teórico falecido há muito. O Mário Quintana, que é poeta gaúcho, era mais, obviamente, mais suave para dizer isso. Ele dizia, olha, os livros não mudam o mundo, os livros mudam as pessoas, mas as pessoas mudam o mundo. Então, se você quiser exercer influência sobre as pessoas, escrevam livros que mudem a forma que as pessoas veem o mundo. Então, existe isso. O que nem sempre está claro para nós é que existe essa intervenção sobre a realidade. Há, entre muitos de nós, a pretensão de uma neutralidade. Neutralidade que, a meu ver, não existe no campo das ciências humanas. Sei que existe no campo das ciências exatas e biológicas, no campo das ciências humanas, essa intervenção narrativa que nós produzimos, por mais rigorosa, né, nos termos de torná-la passível de ser considerada científica, é uma intervenção que contribuirá, quer para manter, quer para transformar a realidade. Ela é apropriada pelos agentes sociais. O que significa que existem métodos distintos de fazer isso, desde que se respeitem aqueles critérios que o Whitehead nos colocou. Para concluir, implicações paranoicas, implicações paranoicas. Ter claros, a meu ver, esses parâmetros de aceitação, se não de excelência, do que corresponde a uma produção científica de mérito, qual é essa ontologia, ou seja, qual é a ontologia sobre a qual nós nos debruçamos e como nós produzimos conhecimento. Ao fazê-lo, balizar para a sociedade qual é o tipo de conhecimento que vai ser, por assim dizer, consagrado como científico por essa comunidade, distinguindo o tipo de conhecimento que não será consagrado como científico. Não quer dizer que ele seja inútil, não quer dizer que ele seja menor, não quer dizer que ele seja pior do que o conhecimento científico, apenas não atende a esses parâmetros de mérito. Esse balizamento precisa ser feito de uma maneira informada, eu diria, de um lado, científica ou metodologicamente, se vocês quiserem, e de outro lado, moralmente também. Ou seja, nós estamos aqui num processo de intervenção sobre a realidade. O que significa ter claro também,
uma outra dimensão, uma outra implicação, quais são os embates em torno disso. Ou seja, aqui não se discutiu sobre a criação de comitês, a criação de uma área específica, que há uma disputa por recursos, há uma visão cartorial sobre a distribuição de recursos na sociedade brasileira para o fomento dessa pesquisa, e nós temos que nos posicionar de uma maneira muito clara em relação a isso. A meu ver, esse não é um posicionamento apenas técnico, é um posicionamento político, é um posicionamento ético. A meu ver, é um posicionamento de uma associação científica tem que ser no sentido de requerer que o debate ocorra levando em consideração os discursos científicos, esses que nós ensinamos os nossos alunos a produzir e esses nos quais nós procuramos nos aperfeiçoar ao longo da nossa vida. Por isso, continuamos estudando relações internacionais até hoje, questões de segurança e defesa até hoje, continuaremos, eu espero, nos próximos 40 anos, pelo menos, se eu conseguir chegar até lá, eu continuaria estudando relações internacionais com o mesmo empenho, com a mesma humildade, com a mesma vontade de produzir interpretações que sejam ao tempo rigorosas e consequentes para a realidade que nós conhecemos. Eu tinha algo a dizer sobre essa evolução do campo, mas como o tempo já passou, eu só deixo um tweet. Né? Temos que entender a nossa associação e sua constituição e esse debate hoje sobre o campo da defesa do Brasil como parte da transição da democracia. Isso não tem a menor dúvida. Há um debate que vem melhorando, que vem se aperfeiçoando, que vem se adensando nos últimos anos. Obrigado. Dos esclarecimientos iniciales. Primero, como son en game, no preciso decir que fue un nombre propio, solo puso para el nombre propio. Eso, en segundo lugar, yo soy el nombre de esta institución que soy. En segundo lugar, que seguir concordando con la lógica de Antonio Jorge, que comenzó do melhor para pior, não espere grande coisa do que tinha para dizer. Mas começaria por uma observação. As ciências naturais não são neutrais. As ciências exatas não são neutrais. Si, como dice Max Weber, o que leva a um cientista a tentar desenvolver uma fórmula e não outra, é uma questão de fé. Ele também fala da fé. ¿Y cómo contrasta esa fe con la necesidad de objetividad de la ciencia? ¿En qué consiste la objetividad de la ciencia si partimos de un ámbito de subjetividad? Más que un acto de subjetividad, sí, un acto de subjetividad que significa a fe que se ten en lo que estamos haciendo, lo que estamos estudiando, a fe en la realidad que estamos analizando, porque en última instancia la formulación de la realidad es un hecho de fe. No hay posibilidad de comprobar la existencia de esa realidad que está fuera de mí. Es decir, lo que estamos analizando después de Kant es apenas lo que aparece después de todo un aparelho de conocimiento, como unidades. Mas la exigencia de esa corroboración de objetividades se resuelve en la corroboración intersubjetiva. Es decir, mi subjetividad es corroborada con otro, y eso que da un nivel de objetividades. Ahora, esa intersubjetividad no es cualquier intersubjetividad. Es una intersubjetividad cualificada. Y en esa cualificación es donde entramos en la consideración de la comunidad,